Olá, hoje eu estou aqui com uma convidada super especial para falar de cultura organizacional, inovação, crescimento, e é com muito prazer que eu recebo hoje a Aline Eggers Bagatini, CEO da Fruc do Brasil, uma empresa que iniciou aqui no sul do Brasil, atua no sul do Brasil, hoje é reconhecida como uma das 50 melhores empresas brasileiras para se trabalhar e é a terceira melhor empresa de grande porte aqui no sul do Brasil para se trabalhar, ou seja, uma empresa que vem trazendo crescimentos exponenciais, vem ganhando cada vez mais mercado e fortalecendo ainda mais sua cultura. Receber a Aline hoje aqui é um prazer, porque ela é uma pessoa que traz na sua trajetória, na sua história de vida, mudança de gerações. Ela é a quarta geração de uma empresa centenária, ou seja, é a CEO pela quarta geração, ou seja, passou por uma transição aí de gerações, passou por sucessão familiar, é uma empresa familiar, tem uma cultura muito forte, a gente vai explorar muito isso, porque ela traz essa fortaleza da cultura, ao mesmo que traz inovação e crescimento, que a gente vê que às vezes é uma grande dificuldade nas empresas, como é que eu impulsiono o crescimento sem afetar a minha cultura, o quanto isso está conectado, então nós vamos falar bastante sobre isso, mas eu queria então receber aqui a Aline, dizer que é um prazer, Aline, te receber aqui, assim, tu é para mim uma referência em termos de gestão, não só como empresária que traz um crescimento e inovação, eu sou uma cliente assídua da Fruc e como eu tenho muitos amigos fora do Rio Grande do Sul, eu sempre faço com que as pessoas provem, hoje já não está mais só no Rio Grande do Sul, mas é um desejo de outros estados ter a Fruc também. Hoje nós não vamos falar sobre estratégias de negócio, vamos falar sobre gestão e cultura organizacional, mas eu queria então te dar as boas-vindas, Aline, e te agradecer muito pela tua presença aqui hoje. Começando, eu queria que tu falasse, Aline, sobre como é ser presidente de uma companhia centenária, que passou aí por um crescimento absurdo aí nos últimos anos, especialmente na tua gestão, e quais foram os grandes desafios que tu poderia compartilhar conosco sobre diferenças entre gerações, sucessão familiar e a manutenção da cultura da Fruc? Bom, Patrícia, antes de mais nada, um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência contigo. A Fruc, sim, é uma empresa centenária. O ano passado completamos 100 anos e sou a quarta, eh, faço parte da quarta geração, né? A empresa foi fundada pelo meu bisavô. Meu pai foi presidente durante muito tempo, ainda está conosco, ele está no conselho. Para mim, ele é uma referência de liderança, né? Eu, antes de trabalhar na Fruc, eu trabalhei por 10 anos na Petróleo Ipiranga, onde eu tive uma experiência fantástica também, onde eu tive um diretor que é um grande líder e um exemplo para mim de líder, um líder muito humano, que me incentivou muito, que acreditou muito no meu potencial e que esteve sempre ao meu lado, comigo, né, em todos os momentos. E ele me incentivou muito também a ir para a Fruc quando meu pai me convidou. E para minha surpresa, o meu pai, no ambiente de trabalho, é bastante parecido com o diretor da Ipiranga, né. É uma pessoa que enxerga, de fato, né, os nossos profissionais, dá atenção a eles e tenta sempre extrair o melhor, sempre com muito cuidado e muito carinho. Então eu vivenciei muito essa experiência de estar muito próximo das pessoas e como desenvolvê-las e como extrair o melhor delas e como engajar elas. Por outro lado, o meu pai ainda era uma pessoa bastante centralizadora na sua tomada de decisão, né. Sempre gostou muito de estar próximo às pessoas, mas ele vem de uma geração em que a tomada de decisão está muito centralizada numa pessoa. E com a minha entrada na Fruc, eu inclusive observei que ele não conseguia tirar férias. Ele não tirava férias, ele trabalhava muito, finais de semana inclusive, né, e nunca saía de férias. E aí, eu consegui com ele, claro, né, ele sempre me apoiou em tudo, foi bacana isso. Vamos encontrar um time de pessoas competentes
de pessoas que possam contribuir conosco para a gente estruturar essa FRUC que precisa muito crescer, que esse era o sonho do meu pai, eu quero ver essa empresa crescendo. E aí, não foi de um dia para o outro, claro que não, mas a gente foi identificando pessoas competentes e pessoas que tinham aquele fit cultural com a FRUC, né. E a FRUC desde sempre foi uma empresa que teve uma cultura muito bacana, né. E aí, com o passar do tempo, fomos encontrando as pessoas. Quando eu assumi como diretora-presidente foi em 2019, a primeira coisa que nós fizemos foi uma reavaliação da cultura, porque tinham aspectos que a gente precisava manter na cultura, que são essenciais para o negócio. Tinham alguns aspectos que nós tínhamos que retirar da cultura, porque já não faziam mais sentido ou porque tinham infiltrado na nossa cultura com entrada de pessoas, né? Às vezes a própria rotatividade faz com que entrem pessoas, né, eventualmente que tragam culturas que a gente não deseja. E também, então tinham, coisas novas que a gente precisava trazer para a nossa cultura, né. E aí, esse trabalho todo foi feito com todas as lideranças na época, e aí a gente então passa a ter uma cultura refinada naquele momento, mas que fazia todo sentido para aquela empresa que queria crescer mais rápido, né. E as pessoas foram fundamentais nessa trajetória. A partir dali também, a gente passou a incentivar muito as pessoas para que a tomada de decisão fosse sempre em conjunto e não centralizada ou na Aline, ou nos diretores, ou na principal liderança da área. É decisão compartilhada, porque não existe decisão que não afete várias áreas dentro de um negócio. Então, isso Exatamente. a gente começou a trabalhar também. E eu te confesso que isso foi o que fez a FRUC crescer da forma que ela vem crescendo nos últimos anos, né? Porque quando a gente olha para a FRUC e diz, nossa, mas ela abriu mais uma planta industrial em 2023 e ela já está ampliando. Ela vem lançando vários produtos ao mesmo tempo. Ela já abriu vários CDs nesses últimos anos. Como tudo isso é possível? Isso tudo é possível porque a decisão está descentralizada, mas ao mesmo tempo compartilhada entre as áreas. E aí a gente consegue acelerar e fazer tudo isso acontecer. Excepcional, excepcional. Eu acho que tu traz aqui, Aline, eu queria ressaltar 2 pontos. Nessa parte de gestão, a gente fala muito e faz parte da história quando tu fala assim: "Ah, o meu pai, ele era mais centralizador". E realmente, antigamente, a forma de gestão era mais comando e controle, porque até porque ele pegou uma empresa muito menor, as coisas ainda estavam Uhum. muito na mão dele. E essa transição para essa gestão com a tomada de decisão compartilhada, que nada mais é uma do que os livros falam da gestão por confiança e inspiração. Uhum. Pode até o líder te inspirar, mas existe uma confiança do teu líder em ti para que tu possa dar a tua opinião, para que tu possa contribuir com aquilo ali. Isso é o que a gente vê muitos livros na teoria falando, tu está trazendo na prática como é feito, e eu acho que tu traz uns pontos importantes aqui, que nada é feito da noite para o dia, que é um processo de construção, e uma coisa que às vezes as empresas esquecem, que é revisitar a cultura, porque aquilo que fazia sentido muitas vezes há 20 anos atrás, hoje não faz sentido para as novas estratégias. Então, ter essa clareza ajuda com que as pessoas saibam o direcionamento da empresa mesmo, né? Muito interessante essas colocações que tu traz, e eu acho que também a tua experiência traz essa questão de busca de pessoas que tenham fit da FRUC. Quando vocês buscam, eu queria que tu me explicasse um pouquinho como é que funciona. Vocês buscam, passam por processo seletivo. Existe um aculturamento, alguma estrutura dentro da empresa que ajude essas lideranças a identificarem se a pessoa tem a cultura da FRUC ou ajuda essas pessoas a absorverem a cultura, ou isso é feito no dia a dia? Como é que se identifica se a pessoa tem ou não o fit? O nosso processo, de seleção, ele já leva em conta o fit cultural, né. A gente utiliza, uma ferramenta
que nos ajuda num primeiro momento, mas as próprias entrevistadoras da Fruc, elas elas já têm um olhar, né, bastante treinado para isso, e depois delas vai passar pela liderança da área, enfim, dependendo, passa até por mim, e aí a gente observa muito, né, o comportamento da pessoa para as mais diversas situações, enfim. Mas uma vez que essa pessoa entra no negócio, ainda assim pode ser que ela não tenha a cultura da Fruc, né, nem sempre tem. A gente não tem 100% de assertividade nisso, pode acontecer, né. Mas essa pessoa, quando ela entra num ambiente onde essa cultura é muito forte, né. E aí uma pessoa que tem um comportamento distinto, uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que não trata os demais com respeito, uma pessoa que cria feudos internos, olha só para sua área e não consegue compartilhar com as demais, uma pessoa que não gosta de ouvir a opinião da outra área sobre a sua área, uma pessoa que não dá a sua opinião para outra área, sempre de forma construtiva, sempre de forma respeitosa. A gente percebe isso muito rápido, né? E aí, ou essa pessoa se modifica, o que é muito difícil, né? Uma pessoa modificar o seu jeito de ser é muito difícil, mas já vi casos. eh, ou então ela vai sair naturalmente, ela não vai suportar o jeito Fruc de ser, né? Sim. Mas esse é o nosso jeito, né? Quer dizer, uma pessoa que como a gente faz também, olha só, todo mês a gente faz pesquisa de satisfação dentro da empresa inteira. E eles respondem pelo WhatsApp e eles podem colocar comentários. E esse termômetro serve para a empresa inteira. E a gente analisa, né? Olha, no setor tal tem algum problema. Né? No setor, as pessoas não se identificam, mas Todo mês, identificam Aline. sim. E aí aí a gente consegue perceber, num determinado setor tem alguma coisa acontecendo. E aí nós temos as consultoras internas, né? Lá no DHO tem as consultoras internas que participam das reuniões de todas as áreas. Então tem a consultora interna que fica destinada à indústria, tem a consultora interna que está destinada à área administrativa, tem a outra que fica, enfim, né, com a área comercial. Ela participa de reuniões, ela participa do desenvolvimento de equipe, e ela está em vários momentos junto àquela equipe. Então, se a pesquisa mostra algum comportamento estranho numa área, a consultora entra para ver o que pode estar acontecendo. Muitas vezes ela já está acompanhando e já está percebendo e já está de olho naquela situação, né. Então a gente identifica muito rapidamente e consegue atuar para mudar aquela situação, né. E isso é uma coisa que, olha que interessante, Aline, muito interessante isso trazer, porque quando a gente fala assim que ouvir o colaborador é importante, imagina, é uma empresa que tem mais de 1.100 colaboradores, então, assim, às vezes as pessoas criam desculpas. "Ai, não tem como, eu não tenho tempo, não tem forma, como é que eu vou ouvir todo mundo?". Ninguém vai ouvir todo mundo, mas quando existe um processo de escuta ativa, que é ouvir e identificar que tem um problema e agir naquele problema, causa também uma segurança para o colaborador de dizer: "Bom, eu posso falar que eu vou ser ouvido". Eu vejo que às vezes as empresas ou criam desculpas para não ouvir, dizendo que é impossível, porque não tem tempo, ou se colocam para ouvir, mas não agem quando aparece um É. problema, que é pior ainda, porque aí o colaborador se sente super frustrado. Então, para que Uhum. essa pesquisa se nada acontece? Então, vocês têm essa preocupação, tá claro que está na cultura de vocês, genuína sobre o colaborador. Não só sobre a entrega dele, como resultado ou na sua área, mas o quanto ele está se sentindo bem ali dentro daquela empresa, o quanto ele identifica, porque imagino eu que vocês devem ter colaboradores muito antigos, Sim. e eles devem perceber quando alguma coisa não, e querem ser ouvidos por isso. Uhum, Então uhum. também é uma maneira de se sentir respeitado de alguma forma, né. Os nossos a gente chama de profissionais na Fruc, né, a gente lá não chama de colaboradores, a gente chama todos eles de profissionais.
Eles têm, então, esse momento da pesquisa, eles têm a própria pesquisa GPTW, que acontece uma vez por ano e que avalia diversos aspectos que para nós são muito importantes. Eles têm a presença da consultora interna em vários momentos, né? E os nossos líderes também são treinados, desenvolvidos para ouvir as pessoas. Então, é comum eu mesma repetir para eles: olha, chegou alguém na empresa e tu percebeu que essa pessoa não está bem, tu precisa tirar um tempo para conversar. Porque aquela conversa que eu ouvi antigamente, que todos ouviam, né? Quando tu chega no trabalho, tu tem que deixar teus problemas em casa. Vem para o trabalho e deixa teus... Não existe isso. Não existe isso. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando eu chego em casa, se eu estou com algum problema no trabalho, eu levo ele para casa. Então, a Fruc, ela tem um cuidado muito grande com isso, de ouvir as pessoas e entender o que está acontecendo com elas, para, de alguma forma, tentar auxiliar, encaminhar para alguma ajuda, se for necessário, né? E também a gente faz diversas ações para que a família se sinta orgulhosa daquele profissional que está trabalhando na Fruc, para que a família apoie ele. O verão para nós é um momento muito difícil, de muito Sim. sacrifício. E eu tenho que entender que isso é sacrificado. Não é só porque o cara que entrou na Fruc, ele já sabe que o verão, para quem trabalha com bebidas, é sacrificado e paciência, né? Mas esse sacrifício, ele tem que ter um olhar especial para isso também. Então, eu vou dar um exemplo aqui que é muito simples, muito básico, né? Mas aquela equipe que precisa trabalhar no domingo, a gente gosta de surpreender eles. Na indústria é muito comum isso, né? Nós sempre tem gente trabalhando em domingo, especialmente no verão, quando está todo mundo na praia ou curtindo a vida com a família, a nossa equipe está trabalhando, né? A nossa equipe, praticamente ninguém tira férias no verão. Então, lá, o pessoal da indústria está trabalhando num domingo, vamos surpreendê-los esse domingo. E aí vem a sorveteria lá, né? A Sorvebon de Lajeado, que é uma delícia, e traz, né, sorvete para todo mundo. Ou, quando o pessoal vai embora, ganha um vale pizza para compartilhar com a família, né? Vai para uma pizzaria, que é a nossa parceira, leva a família para jantar, né? Vale uma pizza e uma Fruc Guaraná. Então, a gente tem esse cuidado, de fato, com as pessoas, né? Para que não só elas se sintam bem no ambiente de trabalho, mas que a família delas também se sinta e também tenha orgulho da empresa. E que esse profissional tenha o apoio da sua família, mesmo no verão, que é tão sacrificado e que todos gostariam de estar juntos em algum lugar e não trabalhando, né, muitas vezes. Mas a gente tem que olhar para isso com um olhar diferente. E tem funcionado, tá? Funciona. Claro que muitas vezes nem todos ficam 100% satisfeitos o tempo inteiro, e isso faz parte. É assim mesmo, né? Mas a gente procura administrar tudo isso assim com bastante empatia. Isso é interessante da preocupação, porque realmente é sacrificante, é uma época a gente tem pouco verão, né, e como que se é surpreender, assim, é como eles entendem que eu sou um ser humano e que eu estou aqui. Isso, Eu acho que não é o que está sendo feito, mas o gesto de alguém pensar neles e que não perfeito. estão lá trabalhando, eu acho sensacional. E fora que também é uma área, né, Aline, uma empresa como a Fruc ser a terceira melhor empresa do Rio Grande do Sul e está entre as 50 melhores do Brasil, uma empresa de bebida, que tradicionalmente, eu sei porque quando a gente entrevista vem, eu aguentei uma cultura de uma empresa de bebida, então eu aguento qualquer coisa. E isso é algo que a gente vê muito falar no mercado. Então, ter uma empresa de bebida que cuida do ser humano, que mostra que, olha, a gente precisa crescer, a gente precisa inovar, mas a gente precisa olhar para as pessoas que fazem isso. É que é muito genuíno, tá na cultura de vocês mesmo. Mas eu queria entrar um pouco nessa coisa da cultura que no início tu falaste sobre compartilhamento de decisões, Uhum. reuniões entre equipes e uma escuta muito ativa, ouvir os colaboradores.
Uma das coisas que eu vejo muito nas empresas, quando eu chego e falo assim: "Ah, mas por que que vocês não se", porque é muito normal as pessoas às vezes me chamarem para eu atuar com, não com a liderança diretoria, mas com o nível gerencial. E quando eu questiono: "Mas por que que vocês não colocam isso para a diretoria?", existe um medo Uhum. que eu acho que se confunde com essa questão muito presente da segurança psicológica mesmo, sabe, do cuidado com essas lideranças. Porque quando a gente abre um espaço para uma pessoa falar, ela tem que sentir que ela não, que ela também pode errar, porque as decisões a gente mais erra do que acerta, o importante é o que a gente faz com o erro, né. Como é que vocês lidam com isso, assim, essa coisa da escuta, se alguém, eh comete um erro, como é que você, porque eu acho que hoje o grande problema é como as empresas lidam com as falhas. Às ve Porque os acertos a gente vibra e vai tudo certo, mas quando as equipes se juntam e acontece um erro, como é que isso é trabalhado entre as equipes? Para que Uhum. um não culpe o outro, sabe? Eu vou te dizer que eu acho que até, quando a gente tem uma gestão compartilhada, né, onde as áreas tomam decisões em conjunto e onde se ouvem, né, as áreas impactadas por aquela decisão antes da decisão ser tomada, a chance de erro é menor, Com né. certeza. Mas óbvio que acontecem erros e bola para frente, né, aconteceu alguma coisa, você quais foram os aprendizados disso aqui? A gente analisa isso. Por que aconteceu isso e onde estão os aprendizados para a gente não repeti-los, né. Eu acho que é muito tranquilo isso, né. Eh, eu vejo que a Fruc vem evoluindo cada vez mais e é pelo fato da gente compartilhar e oferecer esse ambiente onde tem bastante segurança psicológica, né, para que todos possam, participar da decisão. E aí, eu acho que é importante aqui falar, especialmente, não só sobre os líderes, mas falar sobre os mais jovens, né, que estão, começando na empresa, e a gente aproveita também para utilizar sempre que possível, né, o máximo das contribuições dessa gurizada, né. E eles não contribuiriam conosco se não houvesse de fato um ambiente, com bastante segurança psicológica, né. Então, eh, eu vou dar um exemplo, assim, né, por exemplo, a gente tem um menino lá que entrou na charoparia da Fruc, ele hoje tem 21 anos. Ele entrou na charoparia e é uma atividade bastante rotineira, né. Mas ele queria muito trabalhar na Fruc e topou entrar nessa área com, 19 anos, se eu não me engano. E aí ele ficou na charoparia alguns meses, mas ele sentiu que o ambiente era acolhedor, tinha muito respeito, e ele começou a dar sugestões para o chefe dele. Aquilo chamou a atenção do chefe dele. Opa, o guri tem um olhar bacana para o negócio, né? E aí ele começou, a empresa começou a se utilizar daquelas sugestões, começou a testar o que ele. Bom, em pouco tempo ele saiu daquela área, entrou na área do PCP e mais um, que é a parte de planejamento e controle de produção, e mais um tempinho ele assumiu todo o BI da indústria. Ele está com 21 anos, esse guri, isso foi em 2 anos o que ele construiu lá dentro. E tudo isso porque ele encontrou um ambiente propício para ele trazer o que ele tinha de sugestões, né? E hoje ele está colocando em prática as ideias dele. E só para tu ter uma ideia, eu já fiz algumas reuniões com ele e e numa das últimas reuniões ele me contou que ele está falando japonês. E aí eu disse, mas como assim? Ele é lá do interior do Vale do Taquari, né? Mais precisamente da cidade de Paverama, onde a gente abriu a fábrica agora, né? A nova planta. E eu perguntei para ele, tá, mas me explica, como que tu fala japonês? Tu foi para o Japão? Não, eu tinha 30 minutos por dia de folga entre sair da empresa e ir até a faculdade, porque ele não parou de estudar, está estudando, está fazendo a faculdade, e eu resolvi aproveitar esses 30 minutos para estudar. E eu falo japonês. Poxa, mas se eu te levar hoje para o Japão, tu vai falar ou tu vai precisar de ajuda? Eu falo japonês.
E aí que eu fico pensando que esses jovens, né, se a gente oferecer para eles o ambiente adequado, o propósito com o qual eles se identificam, o desafio do tamanho certo, não tem o impossível. Eles vão atrás. Se eles tiverem apoio e eles estiverem engajados, eles vão te trazer os resultados inesperados até, né? Porque, claro, falar japonês é algo muito dele mesmo, não é uma necessidade da Fruc, né? Não é. Mas só mostra que essa gurizada tem um potencial enorme e que basta a gente saber explorar bem, né? E apoiar. Então, assim, esse rapaz, além de falar japonês, ele está contribuindo demais com a empresa, com o talento dele. Todo desafio que cai na mão dele, ele busca entender melhor, ele busca aprender como resolver aquilo e ele traz a solução, é uma coisa impressionante. Mas esse é só um dos vários exemplos que a gente tem dentro da empresa e que faz com que um ambiente muito aberto e muito e que oferece essa segurança, faz com que as pessoas se desenvolvam muito rapidamente, né? Aline, assim, é impossível não usar isso que tu está trazendo, porque eu falo muito desse conflito entre as gerações e eu me sinto assim, às vezes eu vejo, como eu falo muito a favor de usar o potencial dos jovens, é normal quando sai uma pesquisa, por exemplo, a Amazon resolve demitir jovens. Aí as pessoas mandam, viu, isso não funciona, que tu fala. E na verdade, as pessoas buscam reforçar conceitos delas, elas buscam as notícias para reforçar. Só que a verdade é que o futuro vai ser feito desses jovens Uhum. que nasceram em ambientes diferentes, a verdade é essa. Então, um menino do interior de Paverama, que é o interior do Rio Grande do Sul, ele fala japonês, ele entrou numa função operacional, mas ele sentiu ali um ambiente que ele sabia que se ele contribuísse, ele seria ouvido. E eu acho que aí é o grande segredo, eu acho que, posso estar enganada, mas olhando, é as pessoas entenderem que elas estão num ambiente que quanto mais elas entregarem, mais elas serão vistas. Isso faz com que o ser humano busque o crescimento, não um crescimento de cargo, que isso se confunde com as nossas gerações anteriores. Porque antigamente, quando a gente falava crescimento, as pessoas achavam, mas quer crescer rápido. Ninguém está falando de cargo, as pessoas estão falando de crescimento intelectual, de crescimento estratégico, de sentir que está sendo contribuído. Imagina, o menino entrou com 19, com 21, poder sentar com a presidente da empresa, contribuir, isso mostra que a cultura de vocês é algo realmente muito forte, da escuta, de aproveitar o maior potencial de todos. Então, certamente a Fruc para essas novas gerações não tem problema, porque se essa geração trouxer coisas que não estão sendo vistas, que bom para a empresa, porque é mais uma pessoa ali dentro que está trazendo uma outra visão. Então é excepcional, porque o que eu mais vejo hoje, assim, é muitas pesquisas fundamentando de que tem dificuldade de colocar jovens, porque querem encaixar os jovens no modelo de antigamente ou no modo operandi de antigamente. E eles operam diferente. Exatamente, talvez antigamente uma pessoa entrasse num processo de uma empresa, se adequasse a um processo muito mais rápido, mas fosse uma pessoa que, se não fosse quase que empurrada para um processo de aprendizagem, por exemplo, de japonês, não fosse. E essa juventude traz isso. Não tem horizonte, porque eles já são digitais. Sim. O quanto para a gente, muito do que a gente explorava era o que o ambiente nos oferecia, para eles o ambiente é o mundo, porque a internet traz Uhum. isso. É E isso. eu acho que isso é a grande mudança, e que legal que vocês estão conseguindo implementar. Eu acho que é uma riqueza essa informação, porque é um exemplo prático de que sim, a gente pode aproveitar os potenciais desses jovens, os talentos desses jovens, e isso não quer dizer que a gente tenha que mudar a nossa empresa para isso, não, é abrir para ouvir e ver o que faz sentido para a empresa. Excepcional esse exemplo, muito legal. A gente até tem uma situação que me lembrei agora aqui, né? Outro dia conversando com o líder que faz todo o planejamento de manutenção dentro da Fruc, e ele tem, junto da equipe dele, 2 ou 3 estagiários, né? E aí ele contou que teve uma situação, que ele foi chamado para a empresa num final de semana para resolver, e a equipe dele soube que ele estava lá, que tinha acontecido uma situação urgente, veio toda a equipe para a empresa, e ele chegou para os estagiários e disse: "Gente, vão para casa, final de semana, né, vocês têm".
A Fruc cuida muito isso de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, mas os rapazes lá disseram: "Não, o problema é nosso, o problema não é só teu, estagiários". Então tudo depende da forma com que a gente engaja as pessoas e eles passam a se sentir responsáveis. Cada um sabia exatamente qual era o seu papel, mesmo sendo estagiário. Na minha época, eu como estagiária, eu fazia cópia xerox e arquivo morto. Passou-se o tempo em que o estagiário faz isso, né? Um estagiário, para ficar numa empresa, ele precisa ter desafios. E esses desafios vão contribuir com o negócio. E esses rapazes aí não queriam sair enquanto que o problema não estivesse resolvido. Então, esse é um outro jeito de olhar para as pessoas, independente de cargo, de função, conseguir engajar e conseguir, através disso, resultados muito interessantes, né? E essas pessoas, óbvio, que elas querem ficar na Fruc, elas não querem sair, elas não querem trocar de empresa, porque elas entendem que elas têm um espaço onde elas são ouvidas, onde elas contribuem, onde elas são responsáveis por uma determinada entrega, né? Então, isso é. Eu fico muito orgulhosa de ver que toda a nossa equipe está trabalhando neste formato e que isso está dando muito certo no negócio, né? Para o negócio. E não e é uma coisa muito é o fit da geração, é uma geração que ela não quer fazer cópia, ela Não, quer fazer parte de um propósito. isso. Isso eles falam, eles se a gente pega qualquer pesquisa dessas gerações, eles falam: "Gente, o problema não é que a gente não quer trabalhar, a gente quer trabalhar por um propósito, a gente não Uhum, quer fazer o que uma máquina pode fazer". E o que eu vejo às vezes é a resistência das lideranças enxergarem isso, e vem com uma forma negativa, o que é uma grande oportunidade que vocês estão aproveitando. E que legal de ver esse engajamento, porque mostra um comprometimento com aquilo ali, eles se conectaram com o propósito. uhum. Então não interessa se é sábado, domingo, é um problema daquele negócio. Isso é muito interessante. Indo nisso daí, Aline, de engajamento com a entrega, e que tu já havias falado sobre a decisão compartilhada, a gente falou brevemente um pouquinho antes, quando as equipes sentam para tomar suas decisões, toda empresa tem seu orçamento, toda empresa tem seu planejamento e os seus indicadores, e vocês devem ter bonificações para os colaboradores também, para os profissionais. Já sei que na Frux são os profissionais. E na minha experiência, e principalmente multinacional, mas eu vejo que às vezes existe uma preocupação maior com a sua própria área do que com o propósito, com a entrega geral da empresa. E às vezes conflita a entrega dos indicadores de uma área com a outra, às vezes para chegar no final, uma área vai ter que talvez se sacrificar um pouco mais do que a outra, depende do problema que está sendo enfrentado. Como que vocês lidam com isso? Quando, de repente, uma área precisa se sacrificar um pouquinho mais para que o todo da empresa seja Uhum. entregue e eles, querendo ou não, podem ser impactados. Isso acontece com frequência, né? Inclusive nesse ano de 2024, que a gente foi impactado muito fortemente por uma grande enchente aqui no Rio Grande do Sul. E, enfim, por um lado, que afetou negativamente a grande maioria das empresas e dos nossos clientes. Por outro lado, se abriram oportunidades para a Fruc, né? Nós tínhamos um programa estabelecido no ano passado, como todo ano temos, né, de distribuição de resultados para a equipe, com indicadores, metas, e se cada um seguisse à risca, a gente iria alcançar o grande o resultado do ano, a meta, e cada um ia receber o seu PPR tranquilamente, mas a gente verificou que a empresa poderia trazer resultados superiores, bem além daquilo que tinha sido orçado, mas algumas áreas teriam que abrir mão dos seus indicadores e da sua meta, isso prejudicaria o seu PPR, né? Para que a empresa pudesse chegar lá. E aí, como a gente tem essas reuniões de compartilhamento toda semana, né, nas decisões, ficou muito evidente, né, que para que uma área pudesse entregar o seu melhor, uma outra teria que abrir mão dos seus indicadores de PPR, e foi a decisão tomada, né? E
E lá no final do ano, nós, com dor, óbvio, ninguém achou aquilo maravilhoso, mas eles estavam vendo que a Fruc estava trazendo resultados bem além do que foi orçado. E aí a gente leva isso no final do ano para o conselho da Fruc. E, enfim, a gente resolveu, então, enfim, pagar o PPR que era merecido daquele time que não receberia, porque eles tiveram que abrir mão de alguns indicadores da sua área para que a empresa atingisse resultados melhores, né? E isso acontece eventualmente, né? Às vezes se extrapola o orçamento e o orçamento pode ser um dos indicadores de PPR, né? Está limitado a um determinado orçamento, enfim. E se precisar ir além, mas para trazer resultados superiores, isso tudo a gente conversa, avalia, vai para o conselho e a Fruc tem esse entendimento, né? E as pessoas, então, obviamente, que vibraram muito com essa decisão. E 2024 ficou marcado não só pelo ano do centenário da empresa, como também pelo ano em que a Fruc trouxe os melhores resultados na história da empresa, né? E foi a união de todos que fez isso acontecer. Que demais, que demais. Eu acho que isso traz também uma questão de novo, eu acho que eu não conheço os valores da Fruc, mas eu tenho certeza que ouvir faz parte, ou escutar, ou ter isso compartilhado faz parte, porque está em todo o teu repertório de tanto com liderança, com colaborador, até numa decisão dessas, porque isso também traz segurança para a equipe saber que, bom, a gente vai fazer o melhor e a empresa está vendo que a gente está fazendo o melhor e certamente vocês têm tudo muito documentado, indicadores é aquela parte que foi sacrificada pelo todo, então mostra uma questão de respeito também. Então é totalmente diferente, porque olha o efeito que poderia tudo isso ter acontecido eles terem feito, mas talvez se o conselho, se a direção não tivesse olhado com cuidado, eles talvez tivessem se sentido frustrados de Sim. ter dado tudo por aquilo e não ter sido visto. Então, é aquela questão de que pode parecer muito simples falando, mas que a gente não vê muito presente nas empresas. Às vezes, chega no final e aí vem a direção e diz, não, mas a norma era essa e estourou o orçamento, então não ganha. Eu já tive uma vivência semelhante, lembro de ter que bater muito na mesa de dizer, não, estourou por isso, não foi culpa da equipe, foi pelo outro lado que a gente precisou. E na época era uma multinacional, tive que ter uma briga grande para isso, mas quão bom deve ser trabalhar num lugar onde todas as pessoas veem isso. E não é uma surpresa, né, Aline, que tu traz falas e experiências que, como uma presidente de empresa, tenho certeza que muita gente nem imagina que tu tenha tanto conhecimento do que acontece lá dentro. E certamente porque tu está acostumada a ouvir muito o que está acontecendo, os fatos positivos, os fatos, mas se interessar muito pela história das pessoas. E mais uma vez eu reforço, a gente não está falando de uma empresa pequena, a gente está falando de uma empresa de mais de 1.000 colaboradores, profissionais, que vem crescendo muito. E entrando nessa parte do crescimento, Aline, quando vocês trazem os orçamentos ou estratégias mais desafiadoras, como que é a reação da equipe, assim, no sentido de talvez ter que fazer uma entrega mais pesada ou sair da zona de conforto por causa da inovação, porque a gente sabe que sempre que a gente coloca uma coisa nova, a gente muda o modo operandi e aí as pessoas às vezes demoram um pouco para se acostumar com essa nova forma. Como é que vocês lidam com essa questão, eu não digo de pressão, mas de metas arrojadas e da inovação que tira muitas vezes do conforto do que fazer como era feito antes, assim? Como é que acomoda esse comportamento? Porque são pessoas que precisam se ajustar ao novo, né? Tu sabe que é impressionante, mas a Fruc começou a caminhada dela na qualidade, né, na gestão da qualidade, na gestão pela qualidade, lá no início da década de 2000, né, 2002, 2003, e aí a gente aderiu ao PGQP, e o PGQP falava em melhoria contínua. E a Fruc adotou aquilo como, como algo fundamental, né, para o crescimento. Então, a gente tem essa prática de cada dia um novo dia e o que valeu para ontem não vale mais para hoje, né? Vamos lá, vamos pensar diferente, vamos ver onde estão as oportunidades.
Eu vou te confessar que eu até me assusto com a nossa equipe, porque eu não vejo a zona de conforto lá, nem nos mais antigos. Eu lembro que lá no início a gente leu aquele livro Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Ninguém queria sair da zona de conforto, mexer em nada, né? Mas a Fruc, ela foi acelerando isso, essa mudança, a inovação, um olhar, né, para até a gente brinca, é difícil padronizar processo, porque eu padronizei ontem, hoje já mudei o processo, né? E de fato é isso, né? Porque a gente está evoluindo o tempo inteiro e a nossa equipe está tão acelerada e parece que está tão, eh tão feliz, tão satisfeita com esse crescimento que a empresa vem trazendo, que às vezes eu mexo com eles: "Gente, a gente tem que cuidar para não entrar na euforia, né. Vamos lá, mas vamos cuidar para não". Mas é muito bacana, porque eu não preciso fazer um esforço grande não para eu não preciso pressionar. Como todos eles se sentem parte e é um ambiente contagiante, assim, existe o desejo de participar disso. E uma outra coisa que o próprio a própria GPTW nos traz é a importância de celebrar, né. Então a gente celebra e celebra muito. A gente celebra pelo Teams, uma vez por mês, a gente celebra os resultados com a empresa inteira, todos são convidados e aí eu falo por 15, 20 minutos com todos os nossos profissionais, desde o que acabou de entrar, o estagiário, até os diretores, todo mundo participa. Falo sobre o mês, falo sobre os resultados, abro números muitas vezes, e isso engaja. As pessoas precisam saber de números, elas precisam saber o que deu certo e o que deu errado, né? E isso engaja, isso motiva, né? A gente tem uma verba para cada área poder celebrar o que ela quiser. Então, volta e meia acontece churrasco numa área, um presente na outra área, distribuiu para os seus profissionais, para os seus líderes, tudo com um significado, né? Enfim, cada um pensa no que ele precisa fazer dentro da sua área, não tem regra, tem orçamento para isso, cada um verifica o que é importante fazer para motivar as pessoas, para elas se engajarem, e isso leva elas a querer participar cada vez mais dos desafios. Então, os desafios, na verdade, eles vêm como algo muito natural, Muito como se fosse o natural. DNA de vocês mesmo. E eles participam da celebração, então tá tudo certo, né? E se por um acaso tem algum resultado que não está legal, eles também podem participar disso, né? Poxa vida, não deu certo determinada coisa. Lançamento de um produto, a venda não está vindo conforme a gente. Tá, o que a gente pode fazer para mudar isso aqui, né? Então, dos mais É diversos, muito assim. interessante, porque se a gente for fazer, assim, a análise, a gente está falando, assim, eu acho interessantíssimo, eu também participava do GPTW, eu me lembro a primeira vez que a gente foi premiado, é uma sensação, ninguém atua pelo prêmio, mas é bom quando a gente É diz assim: bom. "Tá dando certo", né. E quando veio celebrar, por incrível que pareça, quando eu estava no cargo de CEO, era o que a gente mais tinha que melhorar. Porque realmente a gente precisa celebrar. E isso causa nas pessoas memórias e experiências positivas que as pessoas acabam por buscar sempre. Eles querem repetir aquele momento, é muito bom. Então é É. contagiante. E ao mesmo tempo, quando tu refere assim, eu preciso mostrar números muitas vezes e falar o que deu certo, o que deu errado, nada mais é do que muito se fala de comunicação clara, Isso. assertiva, olha, porque a gente tem que pensar, imagina, 1.100 profissionais espalhados. De repente, o cara trabalha arduamente para o lançamento de um produto e não dá certo. Se ele não entende daquilo, diz, mas agora eu vou mudar de novo e a coisa perde o sentido, perde o propósito. Então, essa comunicação da presidente da empresa com 100%, compartilhando as vitórias, compartilhando as necessidades e aprendizagem, realmente traz essa comunicação uniforme e deve trazer uma sensação de que eu sei o porquê que eu estou fazendo isso. Talvez esse mês a gente vai fazer um pouquinho mais porque a gente quer chegar lá. Então, é uma clareza muito maior.
Então, realmente, para mim, não é surpresa o que eu estou vendo como espectadora e consumidora da Fruc. Existe algo muito por trás aí. Eu tenho conhecidos que trabalham lá, então, quando eu fiz contato com a Aline, eu fiz questão de dizer que eu tenho amigos que sentem a cultura da Fruc, que se encontraram na Fruc. Então, a tua fala é exatamente o que eu escuto desses amigos. Eu me encontrei na Fruc, isso é muito legal. E eu queria, então, partir para o final te agradecendo muito, Aline, porque foi uma aula prática aqui, por tudo que a gente lê em livros e vivencia, mas assim, na prática do que vocês fazem, de como as coisas podem fluir naturalmente. E eu acho assim, ter experiência de falar contigo, que preside essa empresa há 5 anos, passando por sucessão familiar, por novas gerações, trazendo essa nova geração Z como uma grande oportunidade, e uma empresa que teve um recorde de resultado num ano muito desafiador. Para quem não é do Rio Grande do Sul, a enchente afetou a Fruc também, e eu, como espectadora e gaúcha, que também ajudei nesse momento, eu vi o voluntariado dos colaboradores de vocês. Não eram os profissionais trabalhando porque vocês estavam pedindo. Eles voluntariamente ajudando. Vocês ajudaram muitas pessoas, mas não divulgaram muito do que vocês ajudaram. A gente sabe porque a gente viveu isso aqui. E a gente sabe o quanto os colaboradores, mesmo afetados, porque afetou a região dos profissionais de vocês. Existiram profissionais que perderam tudo lá. Então, e de ver esse engajamento mostra o quanto, quando a gente tem uma cultura forte, as adversidades vêm, mas a cultura fortalece ainda mais o grupo, e o resultado ele é uma consequência disso, ele não é dissociado. Então, eu queria realmente te parabenizar por isso e dizer que é um orgulho para mim, como gaúcha, ter a oportunidade de falar contigo também e de aprender tanto, e desejar ainda vida longa, e que tomara que em breve vocês cheguem mais para o norte, porque o pessoal que vem para cá adora os produtos Fruc. Que bom, eu fico muito feliz de estar aqui falando um pouquinho, né, da nossa experiência e fazer um convite, então, para todos que estão nos assistindo, para consumir cada vez mais os nossos produtos que a gente faz aqui com tanto carinho, né, em todas as etapas. A gente tem uma preocupação muito grande com a qualidade, e aí a gente tem muitos produtos além deste maravilhoso, né, que é a Água da Pedra. A gente também tem o refrigerante Fruc, a Bela Vista, que é a nossa cerveja, um suco 100%, que é o Contém, o Fruquito, que é o nosso refresco, e o Eleve, que é aquele energético gostoso para quem está cansado, né? Começou o dia já um pouco cansado, vamos tomar um Eleve, vamos turbinar, que a gente tem muito pela frente. Então, deixo aí um convite. E a água saborizada também. A água saborizada é uma delícia, né? Vamos lançar mais 3 sabores logo mais. Olha. Muito gostoso. Muito obrigada, Patrícia, por essa oportunidade de estar aqui falando. Foi um prazer. Muito obrigada, prazer.